Hoje eu vim falar sobre o meu TCC, que eu defendi recentemente na faculdade, porque ele tem um tema muito relevante e interessante. De maneira resumida, o trabalho trata da contaminação de recursos naturais por agrotóxicos, mais especificamente dos efeitos desses agroquímicos em animais, nos ecossistemas aquáticos, ou seja, meu TCC passei ali pela área de ecotoxicologia. Eu escolhi explorar esse tema para o meu TCC porque eu não tinha nada específico em mente, mas eu sabia que eu queria algo que envolvesse meio ambiente e ação antrópica, ou seja, do ser humano, que vai lá e caga com tudo porque só pensa em dinheiro. Eu queria algo assim, tranquilo. Tem pesquisador que é ameaçado de morte por ficar tocando nesses assuntos de agrotóxico que envolve gente com muito dinheiro, gente perigosa. Mas enfim, eu já estava fazendo meio que uma iniciação científica com o Laboratório de Genética do Comportamento na UFSC. Então, como essa parte de agrotóxicos é um forte ali, eu acabei pegando essa linha de pesquisa. Então, pro meu TCC, eu realmente fiz experimentos, trabalhei em laboratório e fiquei 1 ano em função de literalmente fazer ciência. Eu amo. E o título do meu TCC é o seguinte: Efeito do herbicida ácido 2,4 de clorofenóxiacético sobre a morfologia e a morfometria de brânquias do peixe Daniel Hegel. Esse é o nome científico, né? O peixe zebra, ou zebrafish, dá na mesma. Eu sei, o título é grande, um pouco assustador, mas não se apavorem. É mais simples do que parece e eu vim aqui justamente para isso, com esse objetivo. Simplificar algo que a sociedade vê de maneira geral como algo inalcançável, complexo demais, porque a ciência ainda é bastante elitizada e fechada, mas a gente tá lutando contra isso. Esse vídeo faz parte da luta. Tá, vamos começar do começo. Efeito do herbicida ácido 2,4 de clorofenóxiacético. É um nome grande e feio, e por isso que a gente sempre fica chamando só de 2,4-D. E esse é um herbicida que age contra plantas daninhas dicotiledôneas. O que isso quer dizer? Ele vai basicamente matar as plantas de folhas largas que estão de alguma forma atrapalhando ou competindo com plantas de uma monocultura como a da soja, por exemplo. Então, basicamente, esse herbicida vai matar as plantas que atrapalham outras que têm grande importância econômica, como culturas de soja, milho, trigo, cana-de-açúcar, arroz, café, dentre outros. Em controle florestal também ele é usado. E entre os efeitos dele sobre essas plantas daninhas, temos a aceleração do envelhecimento, então elas ficam velhas mais rápido, e o impedimento das trocas gasosas, né? Ele fecha os estômatos, resultando então na morte dessas plantas. É um herbicida que é uma auxina sintética letal. Mas tá, por que se usa tanto agrotóxico assim em plantações? Os agrotóxicos surgiram, a princípio, com o intuito de proteger os sistemas urbano, hídrico e rural de seres vivos capazes de prejudicá-los, ou seja, combater pragas de plantações, sejam elas plantas, insetos, entre outros animais. A questão é que muitos agrotóxicos liberados e usados, milhares aqui no Brasil, são muito perigosos e podem estar associados a doenças como Alzheimer, mal de Parkinson, má formação congênita, câncer, diabetes, doenças renais e respiratórias, e isso só falando dos impactos na saúde humana, porque o meu trabalho ele foi focado na contaminação de recursos naturais. E daí a gente tá falando de problemas com ecossistemas, com a continuidade das espécies e os prejuízos ambientais de maneira geral. Mas a gente também tá inserido no meio ambiente, então, né, não deixa de ser sobre isso também. Mas voltando ao herbicida 2,4-D, ele é o segundo princípio ativo de uso agrícola mais vendido no Brasil depois do glifosato. Glifosato a maioria das pessoas conhece, né? E já existe tendência à restrição desse herbicida 2,4-D em vários países, como Suécia, Dinamarca, Noruega, algumas províncias da África do Sul, alguns estados do Canadá. Mas ainda assim, vale lembrar que países como os da União Europeia, que baniram diversos agroquímicos dos seus territórios, ainda os produzem para exportá-los à América Latina. Estamos na América Latina. Esses países da União Europeia são vistos como exemplos a se seguir. E a gente vai continuar consumindo agrotóxicos igual os idiotas. Não, e o pior é que essas monoculturas de soja, milho, a maior parte do que é produzido é destinada a animais criados para abate. Ela não vai para sua mesa. Não vai pra gente comer, não vai pra fazer... A soja não vai pro tofu do vegano. A maior parte vai para fazer ração para animais criados para abate. Boi, porco, galinha. No Brasil, a pecuária é responsável por 80% do desmatamento da floresta amazônica, aproximadamente, e quase 75% das áreas agrícolas são destinadas à pastagem ou à produção de ração para animais criados para baixo, como eu já falei. Isso inclui, por exemplo, o milho e a soja. 2,4-D é usado em plantações de milho e soja. E 70 a 80% da produção de soja no Brasil é usada para fazer ração desses animais. E mais da metade da produção do milho tem a mesma finalidade. Mas enfim, o pior na verdade vem agora. A querida Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não tá ajudando a gente, porque assim, em 2019, houve uma reclassificação toxicológica de agrotóxicos já registrados no Brasil. E vários, mas assim,
vários agrotóxicos anteriormente classificados como extremamente tóxicos, que estavam na classe 1, foram para a categoria 5 da Anvisa, que é para substâncias com baixo potencial de dano, que são improváveis de causar danos agudos. É como se a Anvisa falasse: putz, a gente se enganou, foi mal, na verdade tá tudo bem usar esses agrotóxicos. E em relação ao 2,4-D, que foi esse herbicida que eu estudei pro TCC, ele estava na classe 1, dos extremamente tóxicos, e foi transferido para a categoria 4, dos pouco tóxicos, porque a Anvisa afirmou que ele não se insere no grupo de agrotóxicos passíveis de serem proibidos, já que, de acordo com estudos científicos recentes, ele não afetaria a reprodução, o sistema endócrino ou a formação de fetos, além de não ser mutagênico e nem cancerígeno. Só que vários estudos também recentes feitos com animais indicam que esse herbicida pode sim causar alterações endócrinas, neuronais e genéticas, com lesões já registradas em brânquias, no caso, como a do meu trabalho, fígado e epitélio pulmonar, além de alterações no comportamento e na locomoção. Mas enfim, entenderam a importância de se estudar o segundo princípio ativo de uso agrícola mais vendido no Brasil? Depois do glifosato? É o que a gente faz na UFSC! Isso aqui é tudo babúdia. Tá, continuando a destrinchar o título do meu TCC. A gente tá indo em partes pra ele ficar simples. Então, a gente já fez a parte de efeitos do herbicida ácido 2,4 de clorofenoxacético, que é o 2,4-D. Agora, sobre a morfologia e morfometria de brânquias do peixe Dânio rério. Eu vou deixar a morfologia e morfometria pra depois. Vamos primeiro pro peixe Dânio rério, o peixe zebra. Não, gente, eu realmente não gostei de lidar com animais em laboratório. Eu achei um lixo. Eu odiei profundamente. Mas, infelizmente, na ciência, esses testes ainda precisam acontecer. Claro que a tendência é precisar cada vez menos, glória a Deus. Mas eu tive que me adequar a isso, porque era o tipo de pesquisa que eu queria fazer. E incluía teste em animais. Sim, eu sou vegana, mas, dentro do possível praticável. Como cientista querendo estudar essa área, só não tem jeito. Porque eu parto do princípio também, de que eu tô fazendo uma pesquisa a favor do meio ambiente, pelo meio ambiente, pensando no meio ambiente e nos seres vivos que estão nele. Fiz coisas que eu não queria? Sim. Odiei a ideia de lidar com peixes presos em aquários e fazer experimentos neles? Com certeza. Mas é isso, Dados de pesquisas como essas são tijolinhos para a construção de mais evidências que resultam em proibições de agrotóxicos e uma futura melhor qualidade de ecossistemas. Pelo menos essa é a luta. Mas tá, o peixe cujo nome científico é Dânio rério, então peixe zebra, zebrafish, é um peixe de água doce que mede de 3 a 4 centímetros, tá aqui a fotinho dele, e é nativo da Índia e do Paquistão. Mas porque... Por que você estudou os efeitos de um agrotóxico liberado no Brasil em um peixe que nem é nativo daqui? Vamos por partes. Existe uma necessidade de padronização de um organismo modelo que ofereça vantagens práticas para estudar mecanismos biológicos. Porque pensa bem, cada organismo vai reagir de uma maneira quando exposto a substâncias. E a vantagem do peixe zebra é que ele tem muitas características que podem ser generalizadas e ele é representante de um grupo maior de organismos. Além disso, olha que bizarro, ele compartilha 71% de homologia, ou seja, de semelhança genética, com o ser humano. Ele é quase um ser humano. E por isso ele é utilizado em pesquisas no mundo inteiro, nas áreas de biologia do desenvolvimento, genética de vertebrados, função gênica, regeneração, toxicologia, neurociência, e as principais razões são, então, baixo custo de criação, rápido desenvolvimento, sensibilidade a fatores farmacológicos e genéticos, além da própria semelhança fisiológica com mamíferos. Vale citar também que, para estudos toxicológicos, o uso do peixe zebra como modelo é bastante incentivado, porque eles são bastante sensíveis a produtos químicos e são capazes de absorver e acumular nos seus tecidos as substâncias adicionadas à água. E por que estudar brânquias? Gente, eu não cortei o cabelo, tá? Não sei se parece que eu cortei. Tá, mas por que brânquias? Eu escolhi brânquias porque, elas são o principal sítio de trocas gasosas e elas vão exercer funções importantíssimas de osmorregulação, manutenção de equilíbrio ácido-base, gustação, excreção de compostos nitrogenados. E, em decorrência desse contato direto das brânquias com a água, elas são bastante suscetíveis a estresses ambientais e podem servir de bioindicadoras de toxicidade, sendo então o primeiro órgão a reagir em condições externas desfavoráveis. Ficou claro? E assim, gente, eu até falaria todo o rolê de hipótese e etc, etc, etc. E os principais questionamentos que motivaram esse trabalho, só que eu acho que vai ficar meio complexo demais. E quem quiser, vai lá no repositório da UFSC, da Biblioteca Universitária da UFSC,
Vai estar meu trabalho inteiro lá, quem quiser ler, questionar, saber mais, sei lá. Mas o que eu analisei exatamente? Bom, então eu basicamente estudei os efeitos do 2,4-D nas medidas das lamelas e filamentos das brânquias e lesões no tecido branquial. E o que são essas lamelas e filamentos? Ai, como simplificar? Tá, eu vou explicar aqui numas figuras, vai ficar bem simples de entender. Eu vou até pegar aqui as imagens que eu usei nos meus slides da defesa de TCC. Tá, eu vou deixar esse espacinho aqui do lado, então eu vou colocando as imagens, tá? Mas eu vou olhar nos slides da minha defesa aqui. Então, ele tá um peixe. Em rosa, tá indicado o local das brânquias, tem dos dois lados, tá? A gente tem, então, 4 pares de arcos branquiais em cada cavidade faríngea, de cada lado. E de cada arco branquial vão surgir 2 fileiras de filamentos, tá? De filamentos branquiais. E nesses filamentos branquiais que a gente tem as lamelas, que são o local das trocas gasosas, né? Por contracorrente. Ai, como não deixar complexo. Tá. E daí ali, então, tem de novo o filamento, com as lamelas surgindo do filamento. Nessas lamelas tem as células pilares, né? Eu analisei isso no trabalho também, mas só aceita que tem células pilares nas lamelas. Aí ali dá pra ver melhor, tem o filamento e as lamelas surgindo dele, tá? Então, a gente analisou basicamente filamento e lamelas. Eu acho que assim já tá bom, né? Já dá pra entender, né? Tem as células pilares ali, são intercaladas com os vasos sanguíneos, esse círculo, né? Porque tem um corte transversal, então você não vai ver o vaso sanguíneo de lado, você vai ver ele cortado no meio, né? Então, basicamente, nesse trabalho eu analisei as lamelas e os filamentos das brânquias. Deve entender? Ah, mas por que você mediu como que o 2,4-D afetou os tamanhos das coisas que tem nas brânquias? E qual que é a relação dessas medidas com as lesões nas brânquias? Antes de ir pra essa... Ai, eu tô confusa! Antes de ir pra essa parte de explicar a relação entre as medidas e as lesões, eu vou mostrar algumas lesões aqui. Essas são algumas das fotomicrografias que eu tirei, né, com o microscópio das brânquias. Então, vocês conseguem ver ali o filamento e as lamelas surgindo desses filamentos. E as lesões vão aparecer ali, tanto nos filamentos quanto nas lamelas. Mas eu não vou me alongar explicando, eu não tô aqui pra defender o meu TCC. Como eu falei, quem quiser saber mais, vai lá no repositório da BU. Eu vou deixar o link aqui quando tiver já no repositório, que eu acho que ainda não tá. Não tá porque eu ainda não mandei nesse exato momento. Mas até eu postar esse vídeo, talvez já esteja. Aí eu coloco o link aqui no meu TCC. É difícil quando a gente sabe do assunto, a gente quer falar muito, né? Tá, mas qual é a relação, então, né, das medidas com as lesões? Por que eu medi? Por que o agrotóxico interferiu nas medidas? Então, de forma resumida e simples, os dados de morfometria de medidas, eles complementam os dados das lesões. Por exemplo, um dos resultados foi o aumento da largura das lamelas, né, que surgem dos filamentos. Com o aumento da largura das lamelas, houve uma diminuição das distâncias entre as lamelas, né, faz sentido. E por que houve essas mudanças nas medidas? Justamente porque ocorreram lesões. E essas lesões resultam, por exemplo, a hiperplasia resulta no aumento da largura das lamelas. Porque, eu vou ter que explicar. Modificações progressivas como a hiperplasia, a hipertrofia, enfim, elas aumentam a atividade das células e do tecido, diminuem a distância interlamelar, né, justamente porque houve esse aumento da largura lamelar, e aumentam a distância entre a água e o sangue, de maneira então a criar uma barreira para a entrada de agentes tóxicos, como no caso esse herbicida 2,4-D. Só que respostas branquiais que desaceleram essa entrada de agentes tóxicos, de contaminantes, apresentam o efeito colateral de ameaçar sufocar o animal, né, de prejudicar as trocas gasosas. Então, mais esse problema. Entendeu por que as medidas estão associadas às lesões e... é muito incrível. Enfim, eu poderia dar mais exemplos, eu poderia defender meu TCC aqui, mas esse não é o objetivo. Em relação aos resultados, no meu trabalho, o 2,4-D interferiu em todas as variáveis analisadas morfometricamente, né, em relação às medidas. Mexeu com tudo. Então, mexeu com medida de comprimento lamelar, largura lamelar, distância entre as lamelas. E mesmo na concentração máxima permitida pelo Ministério da Saúde e pelo CONAMA de 2,4-D, que é de 0,03 mg por litro, houve tanto alterações morfométricas, né, dessas medidas, quanto alterações histopatológicas, no caso de lesões nas brânquias, já na concentração máxima permitida. E na exposição de brânquias às concentrações maiores, que a gente fez, né, com 0,3 e 3 mg por litro também, foram observados danos leves a moderados, prejudicando, né, afetando também o funcionamento normal das brânquias. E vale citar que a gente usou essas concentrações maiores, né, 10 vezes
a concentração máxima permitida e 100 vezes. Primeiro para tentar criar uma curva dose-resposta, né? E também entender os efeitos de concentrações maiores da formulação comercial de 2,4-D nos ecossistemas, porque concentrações maiores são encontradas em regiões agrícolas, afetando então, né, outros organismos que não são os organismos-alvo, no caso, as plantas daninhas de cotiledôneos que eu falei lá no começo. E assim, essas concentrações, elas são sempre comparadas com o controle. Então, foram 4 aquários, né, que eu usei no laboratório. Então, tem o controle, que é a referência para comparação, né, a concentração máxima permitida, 10 vezes ela e 100 vezes ela. Bom, eu tentei simplificar. Espero que tenha funcionado. Mas realmente, um TCC que envolve experimentação tem muitas etapas e elas podem parecer complexas, ainda mais para quem não acompanhou de perto o processo durante um ano, né? E aqui eu só dei uma pincelada com base nos milhares de artigos que eu li, artigos científicos, né, para fazer esse trabalho, com base no que eu vivenciei no laboratório, e isso sem falar nos perrengues e imprevistos típicos do meio científico. Mas, resumindo bem, foi sobre tudo isso meu TCC. E bem na moral, assim, ó, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o meu TCC e quiserem saber mais, joga aqui nos comentários que eu super respondo, tranquilo. E daí eu trouxe aqui alguns registros do dia feliz e perfeito que foi o dia da minha defesa de TCC. Eu fui com a minha mãe e com o meu avô, o avô japonês, pra eles assistirem, né? E todo o meu grupo de amigos próximos da faculdade apareceu também, foi tão legal. E, mano, tava chovendo horrores. As aulas da UFSC naquela manhã foram praticamente todas canceladas ali, porque acabou a luz em vários prédios. E ainda me deram flores, cartinha, porta-retrato com uma foto de um dos únicos dias que a gente conseguiu reunir os 11 amigos, porque é difícil adequar 11 agendas a um rolê, né? Quando você tá na faculdade, na UFSC, você leva a sério os estudos. Ainda mais que esse semestre agora, assim, tá cada um numa fase, né? Assim, depois da pandemia, a gente foi cada um por uma fase. Eu sou mais apressada, então eu tô sendo a primeira a me formar. E esse semestre eu não fiz aula com ninguém, tipo, eu fui super solitária esse semestre. Até porque eu quase não tive aula também, eu tive só uma matéria além do TCC, junto com a monitoria, eu dei monitoria de parasitologia. Era isso então. Esse foi o vídeo de hoje. Beijos. Curtam, comentem, compartilhem. Se tiverem dúvidas, como eu falei, joga nos comentários. Logo que eu puder, eu coloco o link do repositório da BU, da Biblioteca Universitária, com o meu TCC, pra quem quiser ler, entender melhor. Vou ver se tem alguma dúvida pra me perguntar. E é isso. Até mais. Beijos!